Fala galera, bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo aqui no canal pra falar sobre comissária de voo aqui na Europa. Então já se inscreva no meu canal, já dê um likezinho aí pra me ajudar bastante e fiquem aí comigo que eu já vou falar pra vocês tudo sobre o processo seletivo de como ser comissária de voo aqui na Europa. Gente, depois de muita gente mandar perguntas no Instagram perguntando sobre como virar comissária de voo aqui na Europa, como foi o processo seletivo, principalmente pra Ryanair, que é uma companhia muito conhecida. Não sei se vocês que estão no Brasil conhecem, mas quem já mora aqui na Europa, principalmente aqui na Irlanda, conhece muito bem essa companhia Ryanair, porque ela é a maior companhia low cost daqui da Europa. Então, assim, ela é muito conhecida, todos os intercambistas já voaram por ela, nem que tenha sido pra um destinozinho aqui do lado, que seja Londres que for, mas alguém já voou com ela. Então eu tô aqui hoje pra explicar pra vocês, mais ou menos, como foi o meu processo seletivo pra me tornar comissária de voo dessa companhia, porque eu sei que muita gente tem essa curiosidade, muita gente quer saber, e muita gente quer também aplicar pra conseguir, quer entrar nesse meio. Então vamos lá comigo pra vocês entenderem um pouquinho mais como é tudo isso, como é esse universo. O meu processo seletivo começou comigo aplicando online pra trabalhar com eles. Eu vi pelo LinkedIn, eu tava no LinkedIn, aí eu vi que a Ryanair tava contratando. Daí eu fui, me cadastrei, enviei um cadastro, coloquei todos os meus dados, eles perguntam tudo. Daí eu enviei todas as minhas informações. Depois o meu perfil foi pré-aprovado, eles me enviaram um e-mail para eu fazer um teste de inglês. A segunda etapa do processo é o teste de inglês que você precisa fazer. O meu foi online, daí eles me enviaram por e-mail um link onde eu cliquei e fui fazer o teste online. Daí o teste para mim não foi difícil, foi muito fácil, inclusive. Mas acredito que dependa muito do seu nível de inglês. E esse teste é justamente para isso, para saber qual é o seu verdadeiro nível de inglês. Daí você fazendo esse teste, você envia o resultado para eles e eles vão entrar em contato com você mais ou menos 1 semana, 2 semanas, depende. Comigo foi em 1 semana. Em 1 semana eu apliquei no cadastro, né? E daí 1 semana depois eles me enviaram esse teste de inglês, dizendo que eu fui pré-aprovada no cadastro. Daí eu fiz o teste de inglês. Daí 1 semana depois, eles me enviaram um e-mail dizendo que eu passei no teste de inglês e que eu estava pré-aprovada para ir para a entrevista. Só que, antes disso, eles me pediram para eu enviar um currículo para eles com uma foto. Então, assim, nesse e-mail que eles me enviaram dizendo que eu fui pré-aprovada no curso de inglês e tudo mais, eles já pediram para eu enviar um currículo para eles com as minhas experiências e tudo mais e com a foto no currículo e mais uma foto em anexo no corpo de e-mail, uma foto inteira dos pés à cabeça, vestida para eles verem como tá a minha performance, como eu me visto. E essa foto já tem que ser vestida como se você fosse uma comissária, tá? Eu sei que ninguém tem um uniforme de comissária de voo em casa, mas assim, se você tiver um blazer, uma blusa branca por dentro, algo assim, bem perfil comissária mesmo, já é bom pra você investir pra tirar essa foto pra enviar pra eles. Tem que ser dos pés à cabeça, eles querem ver sua altura e tudo mais. Daí eles checaram, inclusive, o salto, o tipo de salto que eu estava usando. Enviei pra eles esse currículo, enviei a foto pra eles como corpo de e-mail. Daí eles entraram em contato comigo 1 semana depois pra me dizer que meu currículo foi aprovado pra eu ir pra entrevista. Então aí sim eu fui pra entrevista. Gente, todo esse processo eu fui passando antes de ir pra entrevista. Daí depois disso eu fui pra entrevista. Chegando na entrevista, eles marcaram comigo online também. Foi de manhã, fiz com a menina, não durou 15 minutos, gente. Foi muito rápido. Ou melhor, durou 15 minutos certinho. Foi muito rápido a entrevista. Nós conversamos, assim, muito por alto. Ela só queria saber mais ou menos como era meu nível de inglês, de fato. Acho que por isso que eles pedem pra falar com a gente, sabe, na entrevista. Porque eles querem ver se a gente vai conseguir conversar com eles. Eu consegui conversar com eles, porque pra mim, tipo, o inglês é o de menos. Ainda bem. Daí eu consegui conversar com eles. Além disso, eles me fizeram algumas perguntas específicas. Primeiras perguntas da entrevista, antes mesmo da entrevista começar, eles te fazem 4 perguntas super importantes. E daí essas 4 perguntas foram: se eu tinha tatuagem, sério, antes mesmo de começar a entrevista, ela já perguntou isso. Se eu tinha tatuagem, se eu sabia nadar. Sim, gente, a gente precisa saber nadar para ser comissária de voo. E essa pergunta estava entre as perguntas mais importantes. Se eu tinha passaporte europeu. Sim, a gente tem que ter passaporte europeu pra ser comissária de voo da Ryanair. Não adianta a gente ter Stamp4 ou algum outro tipo de visto. Muita gente pergunta, Giovana, mas tem que ter o passaporte europeu mesmo? Ou o Stamp4 já é válido? Gente, o Stamp4 não é válido porque, querendo ou não, você continua sendo da nacionalidade que você aplicou. Então, se você é brasileiro e tem um Stamp4, você ainda é brasileiro. Se você é indiano, sem Stamp4, você ainda é indiano. Então, assim, independente da sua nacionalidade, se você tem um Stamp4, você ainda é da sua nacionalidade.
o passaporte, ele é mais do que o passaporte, né? Ele é a sua nacionalidade. Então, eu, querendo ou não, acabo sendo italiana. Então, quando eu vou passar pela imigração, eu não passo como brasileira, eu passo como italiana. Quando eu vou resolver alguma coisa aqui na Irlanda, aqui na Europa, eu nunca me apresento como brasileira, eu tenho que me apresentar como italiana. Então, assim, pra eles, como processo burocrático, é mais viável que você seja europeu para entrar na companhia. Então, você precisa ser europeu para participar dessa companhia. Para você entrar, para virar comissário de voo da Ryanair, você precisa ser europeu. Daí, a última pergunta das 4 foi a minha altura e meu peso. Ela queria saber quanto eu pesava e quanto eu media, para saber se eu estava apta a agir em algum momento de emergência, para saber se eu podia, né, me movimentar, fazer as coisas. Eles precisam saber. E o seu peso precisa estar de acordo com a sua altura. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde durante esse vídeo, pra vocês entenderem melhor como é que funciona. Daí, feitas essas 4 perguntas mais importantes, ela começa a entrevista de fato. Sei lá, e aí ela me perguntou, tipo, tell me about yourself, esses tipos de coisas. E daí, na verdade, ela não ficou muito nesse embromation, não. Ela foi direto ao ponto, ela já conversou comigo. Eu sou muito simpática, eu já, tipo, me dei na entrevista, eu já, tipo, fui conversando com ela também. Ela foi perguntando das minhas experiências, né? Porque eu trabalhei em navio de cruzeiro, eu fui falando da minha experiência em navio de cruzeiro. Ela foi escutando, a gente foi se comunicando. Em 15 minutinhos, acabou, tá, bye bye, tchau, pum, desligou. Daí, uma semana depois, mentira, uma semana não, 3 dias depois, ela entrou em contato comigo, eles me enviaram um e-mail da Ryanair pra dizer que eu passei nessa entrevista. Durante a entrevista, eles te perguntam se você está disponível para ser realocado para qualquer outro país da Europa. Você precisa dizer que sim. Porque se você dizer que não, eles vão te cortar na hora. Porque a intenção deles é te realocar para outro país da Europa. Não quero te assustar, mas você vai ter que se mudar. É assim, é quase certo de que você vai passar e eles vão te colocar para você trabalhar em outro país. Daí comigo foi o seguinte, eles perguntaram se eu estava disponível para realocar. Eu disse que tava. Daí eu fui, chegou o e-mail para mim. E aí o e-mail de que meu curso seria em Bérgamo. Daí é que a gente vê, por exemplo, a gente fala que tá disponível, mas aí depois quando bate mesmo que a gente fala, caraca, eu vou ter que me mudar. E daí, até então, só o meu curso seria em Bérgamo, né? Após a sua entrevista, a próxima etapa é o curso. Daí, o curso ele tem duração de 6 semanas. Você tem que ficar 1 mês e meio no destino que eles te colocarem pra você estudar. O curso vai ser intensivo. Eu vou falar sobre o curso aqui também pra vocês entenderem melhor como é que é. Então, vamos só recapitular aqui rapidinho. Primeiro passo, cadastro no site. Segundo passo, eles vão te enviar um e-mail pra você fazer o teste de inglês. Terceiro passo, currículo com foto. Quarto passo, entrevista. Depois da entrevista, quinto passo, curso. O curso vai ser intensivo, é de segunda a sexta. Às vezes tem aula nos sábados também. Você vai receber o seu schedule antes de você ir. Antes de você embarcar, você vai receber a escala do curso certinho, com todos os dias de aula. Daí você vai fazer o curso de segunda a, sei lá, sexta ou sábado. As aulas serão longas horas. O meu curso foi de 6 horas da manhã às 3 da tarde. Ou seja, eu tinha que acordar umas 3 da manhã pra eu já estar pronta mais ou menos umas 4h50 pra eu poder sair de casa às 5 da manhã pra chegar no curso. Tipo, a gente tinha que chegar pelo menos uns 15 minutos antes, 10 minutos antes. Então, quando era 5h50 da manhã, eu já estava no curso. E só terminava às 3 da tarde. Era muito cansativo, muito mesmo. As aulas teóricas, a gente faz aí as aulas teóricas durante todo o curso. E no final do curso vão vir as aulas práticas também. Porque a gente tem que saber a parte prática e a parte teórica. A parte teórica, a gente vai fazer o curso, terão testes todos os dias. E esses testes você precisa passar. E aí, a cada 3 semanas, você tem uma prova gigante. Nas 3 primeiras semanas, quando terminou as 3 primeiras semanas, a gente fez a prova. A prova é como se fosse um Enem, gente. Só que todo em inglês. Todo. A gente faz essa prova, todo em inglês. Primeiro a gente estuda todas as matérias todo em inglês. O livro da Ryanair tá todo em inglês. As aulas são dadas todo em inglês. E aquele inglês bem técnico. Aquela coisa bem assim, você precisa estudar, você precisa saber. São palavras que... Vai ter palavras que você não vai conhecer, você vai ter que pesquisar em outro lugar. Eu nunca traduzi as palavras, porque já que eu aprendi aquelas palavras ali naquela hora, em inglês, eu preferi ficar com elas. Mas são palavras que eu nunca escutei na vida. Tem palavras que eu nunca escutei na vida, mas que também que eu não traduzi. Então, assim, por exemplo, tem nome de doenças que eu aprendi lá no Primeiros Socorros que eu não sei até hoje o que são. Tipo, eu não faço ideia de que tipo de doença que seja, mas eu sei o que é e eu sei como tratar, porque lá a gente tem que aprender sobre isso também. Então, a gente faz as aulas e aí no final das 3 primeiras semanas a gente vai fazer uma prova enorme, que é como se fosse um Enem, de múltipla escolha, todo em inglês. Você passando nessa prova, você vai para a segunda etapa, daí a gente continua tendo o curso intensivo.
Daí, no final, a gente vai ter a outra prova, que também vai ser enorme. E, gente, só pra constar, são, tipo, 100 questões, se eu não me engano. São 100 questões. E você precisa acertar, no mínimo, 90 das 100 questões, tá? Ou seja, são 90% de mark pass. Ou seja, você tem que acertar quase tudo do teste. Teve gente que tirou 100%. Teve gente que tirou 89% e tinha que tirar 90%. E a pessoa teve que voltar pra casa. Lá, se você não passar nessas duas big provas, tipo, nesses dois big exams, você vai ter que voltar diretamente pra casa. Você é removido do curso e é voltado pra casa. A primeira já é uma eliminação total. A primeira prova, depois das 3 semanas, você vai fazer. Quem passar, ok, continua. Quem não passar já é removido do curso automaticamente. Você é segunda chance, que é no dia seguinte. Mas quem não aprendeu durante 3 semanas não vai conseguir aprender de um dia pro outro. Então, assim, vai ter a segunda chance, que é no dia seguinte. Daí a gente vê se a pessoa vai passar ou não. Se a pessoa não passar, ela é enviada diretamente pra casa. Não tem mais chance, não pode mais fazer o curso, tem que devolver todo o material, devolver tudo e ir pra casa. E aí, a segunda etapa vai ser já as outras 3 semanas, fazendo testes diários, testes. Se repetir não tem problema, tá? Você pode não passar, não vai dar problema nenhum. O negócio é a big prova mesmo, que é uma prova enorme. Daí você vai fazer a prova daqui a 3 semanas de novo. Você passando nessa prova, lindo, parabéns. A gente vai poder se formar e começar a trabalhar. Agora, você não passando, você vai ser removido pra voltar pra casa. Não tem essa. E aí, quando você já tá quase terminando as matérias da segunda etapa do curso, da segunda parte do curso, a gente começa a ter as aulas práticas sobre tudo aquilo que a gente aprendeu na parte teórica. Que são o incêndio, a gente tem que aprender tudo, como apagar o incêndio, como usar. A gente entra, de fato, no simulador lá, que vai ter fumaça, a gente vai ter que vestir as roupas pra se proteger do fogo, a gente vai ter que se preparar mesmo pra lidar com o fogo e vai ter que apagar o fogo. Então, eu fiz isso, eu passei por isso, e aí não é só fazer, eles vão fazer perguntas também na hora. Então, é bem tenso mesmo. Além disso, a gente teve que aprender todos os tipos de evacuação que existem. Na selva, no mar, todos. A gente tem que saber como se virar numa selva, como se virar no deserto. A gente aprende tudo. O que tipo de comida buscar, o que fazer para salvar os passageiros, porque a nossa obrigação a bordo, o nosso trabalho a bordo é a segurança dos passageiros. Então, assim, se você tá a bordo de um avião, os comissários que estão ali, eles estão totalmente treinados para salvar a vida das pessoas que estão ali. Lógico, se acontecer um acidente drástico, pode ser que não tenha chance, mas assim, o comissário, ele tá ali pra dar o melhor dele e ele foi treinado pra isso. Então a gente foi treinado pra todos os tipos de acidentes que você imagine. E a gente teve que fazer, de fato, e tal. A gente tem o escorrego, a gente teve que descer, preparar, falar no interfone, fazer tudo. A gente teve que fazer toda a parte prática. E junto com a parte teórica, a gente fez esse último exame. Daí a marca de passar é 90%, a gente tem que acertar 90 questões. E aí, pronto, você passando nessa parte do curso, você já consegue fazer essa formatura, que é uma formatura linda, como se fosse uma formatura de verdade, de uma escola, de um curso, de uma faculdade. É uma formatura mesmo. Daí, depois que você se forma, você tem os seus voos de supernumeraries, que é quando você vai voar sem receber, mas são os voos testes. Dependendo de onde você se formou, você vai ter 2 ou 3 dias de supernumeraries. Eu tive 2 só e foi super de boa. Você voa, você tem a escala, você vai voar já com o seu teste. E aí, nesses 2 voos que eu fiz, né, que você vai fazer, o supervisor vai perguntar tudo pra você. Tipo, tudo aquilo que você aprendeu no curso, eles vão te perguntar pessoalmente, você dentro do avião. Já no voo, já com passageiros normais. Tipo, é um voo normal, só que eles vão colocar uma pessoa a mais na tripulação, que vai ser você. Daí você vai ser a pessoa a mais que vai estar lá pra responder tudo. Daí eles vão te perguntar tudo. Eu fiquei muito nervosa, me perguntaram tudo no primeiro voo. O segundo, não. O segundo, ainda bem, eu peguei uma supervisora muito tranquila. Agora, no primeiro dia, ele me perguntou tudo o que eu já estava com medo de responder. Ele me perguntou, então eu tive que estudar antes de ir pra esse voo do teste. Tive que estudar o momento inteiro. Todos os dias a gente tem que estudar, tá? Aí eu terminei, me formei, fiz esse voo de supernumeraries. Aí depois que você faz esse voo, você é enviado pro seu país da sua base. Como eu consegui a minha base aqui na Irlanda, voltei aqui pra Irlanda, eu já estava aqui na Irlanda, na verdade. Quem assistiu o primeiro vídeo que eu fiz dizendo como foi esse resumão pra eu virar comissária de voo, vai entender mais ou menos. Daí meu voo foi aqui, meus voos, fui daqui pra... Eu nem lembro mais o destino, mas eu fui daqui pra alguns lugares. Fiz, consegui, terminei. Daí, depois do segundo voo de supernumeraries, que é o voo de teste, a minha supervisora teve que me levar lá no escritório da Ryanair.
pra poder assinar, dizer que eu fiz o voo, e aí me avaliar, fazer minha avaliação final, dizer como é que eu fui e tudo mais. Ela fez. Daí, feito isso, eu consegui concluir, daí sim eu pude voar como comissária mesmo. Daí no dia seguinte eu já tava voando como comissária mesmo. Nós éramos 4 já tripulantes, porque o normal é 4. E aí eu era uma das 4. Porque antes eu era a quinta, né? E aí não. E aí tá, eu comecei a trabalhar e tudo mais. Então, assim, o processo é esse. É você aplicar no site, fazer o teste de inglês, mandar o currículo com a foto, fazer a entrevista e fazer o curso. Concluir o curso, pronto, tá pronto pra voar. Daí você vai tirar a sua licença. Eu tirei a minha licença. A minha licença é válida pra eu trabalhar em qualquer outra companhia, se eu quiser futuramente aplicar pra alguma outra companhia. Eu tenho licença, eu posso operar nas aeronaves 737-800, na 737-8200, nas 737-700. Então, já posso operar nessas aeronaves. Se de um dia pro outro eu quiser aplicar pra uma outra companhia, eu posso. Já vou ter essa licença. E... esqueci de falar pra vocês que lá no início a gente tem que fazer o exame médico, tá? Então, assim, antes de eu fazer tudo isso, antes de eu embarcar pra Itália, eu fiz o exame médico aqui em Dublin. Paguei 100 euros no exame completo. Não é você em qualquer médico, não, tá? É no médico certo de comissário de voo. Eu fui num médico de aviação mesmo aqui. Medicina aeroespacial, eu acho que é o nome, não sei, gente. Mas eu fui no médico especializado pra isso. Esse exame médico, ele é válido por 5 anos. Você pode usar ele pra qualquer outra companhia, tá? Então, assim, lá eles vão ver se você vai estar apto ou não, tudo mais. Daí vai entrar a parte do peso também. Lembra que eu falei pra vocês que eles perguntam pra vocês qual o seu peso e altura? Por quê? Porque você tem que estar apta nessas situações de emergência, salvar as pessoas, correr. Por exemplo, se você é sedentário ou não. Se você... Eu tô acima do peso. Eu, tô muito acima do peso. Mas mesmo assim eu passei. Por quê? Porque mesmo assim eu consigo correr, eu consigo me mover, consigo fazer as coisas. Mas no início eu fiquei preocupada. Eu fiquei um pouquinho com medo de não conseguir passar por causa disso. Então esse vídeo aqui foi pra falar pra vocês como foi o meu processo seletivo da Ryanair. Espero que vocês que tenham vontade apliquem também. Não só pra Ryanair, mas pra outras companhias. Entrem no seu universo. Então esse foi o meu resumo, esse foi o meu processo seletivo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui, me deem um joinha aí, gente. Eu preciso de um gostei nesse vídeo. Cara, se inscreva no meu canal, gente. Não custa nada. Só clicar ali, já se inscreveu, acabou. Vai me ajudar muito. Sério, se inscreva no meu canal. E me sigam no Instagram, que isso também vai me ajudar muito. Eu preciso bater meus 10 mil. Gente, eu quero fazer uma festa de 10 mil. 10k, vou fazer uma festa. Então se inscreva no meu canal, por favor. E vejam lá meus conteúdos que eu posto. Posto mais lá do que aqui, mas eu vou continuar postando aqui também, porque eu sei que vocês gostam. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.